De tempos em tempos, alguns próceres do mundo globalizado tentam incutir e confundir arte com erotismo e pornografia em doses cavalares. Há limites constitucionais e até previstos no Código Penal. Nossos usos e costumes não podem ser deturpados por uma pseudo-arte e com enraizamento em deturpação de valores éticos e morais. A sociedade precisa reagir e ser protegida pela ação eficiente, pronta e oportuna do Ministério Público em favor das crianças, em prol da salvaguarda de ideais constitucionalmente assegurados e no intuito precípuo de não deixar entrar pela vala comum desvios e visões míopes, sempre sobre o que se define por arte e sua celebração por uma sociedade desenvolvida e moderna. Num tempo de violência e de mortes em abundância praticadas pela radicalização e pelo domínio do fanatismo, não podemos concordar com a arte erótica e com a pornoarte, ambas formas menores de engrupar e acantonar a nossa desesperançada sociedade num mar de lamas, sempre com apoio de faróis de uma mídia que prega a sacanagem, o culto ao diabólico e a imersão de menores em sintonia com a brutalização da razoabilidade e o bom senso. Os valores da sociedade não haverão de permitir tamanho descalabro e uma forma velada de reserva mental, de contaminar pela imensa poluição que sangra de entidades que deveriam lutar pelo bem-estar da sociedade e não difundir escancaradamente patologias que somente demonstram a esculhambação do próprio elemento da arte, seu artista e o tempo da profanação do sagrado. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Confúcio. Cuida de evitar os crimes, para que não sejas obrigado a puni-los. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, Dr. Arildo de Oliveira de Paula, que vai falar sobre o tema Cultura, Arte versus Crimes contra a Liberdade Sexual. Ele é advogado criminalista, atuante no Tribunal do Júri, na Justiça Militar e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, professor universitário em Direito Penal, Processo Penal e Prática Penal. Foi policial militar agraciado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com certificado de bons serviços prestados à sociedade paulista, com todas as medalhas de mérito pessoal. Foi conciliador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, membro da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, foi vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ipiranga, mantenedor do site www.jurdepaula.com.br. Seja bem-vindo, doutor De Paula. Olha, com grande satisfação, doutor Laércio Laurelli, que recebo mais uma vez esse convite para participar desse programa e espero poder contribuir com esse seleto público que assiste este augusto programa e vamos tentar esclarecer esse assunto tão polêmico, arte, crime, estupro. Vamos tentar contribuir da melhor forma e tentar abrir a mente das pessoas e aprender a colocar cada coisa no seu devido lugar. Não se pode misturar as coisas como estão sendo feitas. Muito bem, eu vou fazer um pequeno resumo agora, doutor De Paula, me permita, sobre o que nós vamos conversar no dia de hoje.
Entre os crimes contra a liberdade sexual, destaca-se o estupro, o atentado violento ao pudor, a violência presumida substituída pela vulnerável. Referida violência está alinhada à vítima menor de idade ou alienada ou débil mental. Registra-se também o crime contra a segurança da honra, da honestidade, das famílias, e do ultraje público ao pudor. Existe crime sempre que a vítima esteja no polo passivo da ação. Contra ela, inclusive, haja emprego do meio fraudulento. Portanto, o direito penal não pode abdicar de sua função ética para acomodar-se ao afrouxamento dos crimes contra os costumes. Antigamente, a conscientização do crime de estupro cingia-se ao fato de que constranger mulher à conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça. O sujeito passivo da ação era somente a mulher virgem ou não. O núcleo do tipo objetivo dizia respeito a constranger, que significa forçar, obrigar, com a ressalva de que quem era constrangida somente a mulher. Somente a mulher era constrangida. A presunção de violência era contra menor de 14 anos ou débil mental ou por qualquer outra causa não podia oferecer resistência e o tipo subjetivo era o dolo. Ainda prevalece o dolo, com o fim de agir visando a conjunção carnal. O dolo específico, consumação, com a cópula vagínica completa ou não. A extinção da punibilidade ocorria pelo casamento com a vítima ou com o terceiro, conforme o artigo 107, incisos 7 e hoje, artigo revogado, e os incisos revogados. Atualmente, com a revogação do artigo 214 do Código Penal, do atentado violento ao pudor, o artigo 213, estupro, assumiu a ação do referido atentado violento ao pudor e deu uma interpretação mais coerente, que resume a norma penal da seguinte forma: constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Portanto, hoje em dia, a ação genérica é genérica, constranger alguém. Correto? Você salientou muito bem quando fez esse comparativo do que era e do que é hoje. Antigamente, só poderia ser vítima de estupro a mulher. Só a mulher. Hoje, o homem também pode ser qualquer pessoa, sujeito passivo, vítima do crime de estupro. Mas eu acho que a grande renovação que teve dos crimes contra a liberdade sexual foi a introdução do revogado artigo 214, que tratava-se do ato libidinoso, incorporou então ao artigo 213 atual. Sim. Então hoje, tanto faz ser a conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso. E aí tem uma observação. Não é só quem pratica o crime de estupro que responde, mas quem permite de alguma forma. Aquele que tem o dever de cuidar, por exemplo, de uma criança, deve coibir de alguma forma, que é uma conduta que nós chamamos de comissão por omissão. É aquela que ele tem o dever de proteger, mas não protege. Claro. Me perdoe a irreverência, viu, doutor De Paula? Eu sei que eu vou ser um pouco irreverente, mas esta peça com homem nu e a criança é arte ou é crime? Eu pergunto isso pelo seguinte fato, que eu já tenho a minha convicção formada, mas o senhor, que é um grande criminalista, que hoje nos brinda com a sua presença e com a sua cultura, sua eloquência cultural, que é muito jurídica, que é muito importante para o telespectador observar, eu faço essa pergunta: a arte ou crime? Bom, primeiramente, o que é arte? Vamos definir primeiramente o que é arte. Arte é todo evento que leva ao cidadão algo de bom, algo que construa,
algo que eleve o ser. Né? Isso é arte. Crime é toda a infração prevista no Código Penal ou em outras leis que nós chamamos de leis esparsas. Sim. Pois bem, esse ato repugnante que nós vimos, repugnante, asqueroso, Sim. que nós vimos, eu não considero arte. Nem de longe. Aliás, eu acho que é uma ofensa a quem pratica arte. Ali, se tivesse havido a mesma cena com pessoas adultas, entendo eu que não haveria qualquer tipo de questionamento quanto a crimes. Porque se fosse adulto, o adulto, desde que não tenha nenhum desvio mental, etc., seja totalmente capaz, tem o discernimento em se quer ou não fazer aquela peça. A criança, ela foi induzida àquilo. E pior, pela sua genitora. Pela sua genitora. Então, entendo eu que é crime, sim, previsto no artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente, combinado com o parágrafo 1º. Sim. É uma causa de aumento de pena quando o crime é praticado contra ascendente, descendente, para ficar mais simples, para que o telespectador entenda. Está escrito de uma outra forma, mas a alma da lei é esta. Quer dizer o seguinte, que se a mãe pratica o crime contra a criança, contra o seu próprio filho, a pena deve ser aumentada. Certo, perfeito. E eu entendo que, hoje chamado pátrio poder, essa mãe deveria perder esse pátrio poder. Submeter a uma criança daquela idade a uma cena ridícula que querem acortinar com o nome de arte, não podemos aceitar de forma nenhuma, Dr. Laércio Laurelli, nenhuma. E um outro ponto que deve ser levantado é se o pai, que me parece não estava presente nem na cena e nem na plateia, até onde eu tenho informação, mas precisa-se saber se ele tinha ciência disso. Se ele tinha ciência que a criança seria exposta a esse ato vexatório. Se ele tinha ciência, ele também pode entrar dentro do artigo 240. Ele também pode, porque ele tem o dever de zelar pela integridade física e moral da criança. Da criança. Se ele não soubesse, não há que falar em crime, porque entendo eu que esse tipo de crime não há a previsão culposa. O senhor diz, por exemplo, se ele não souber, no sentido de que a mãe cismou de levar a criança num lugar onde, afinal de contas, se desenvolvia uma pseudo-arte, é isso? Exatamente. E ele não teria conhecimento. Vamos imaginar hipoteticamente que a mãe tenha dito, olha, eu vou levar a nossa filha, fulana, no circo. No circo, vai lá ver o palhaço e etc. Enquanto, na verdade, iria levar a criança para participar dessa pornografia. Que isso, para mim, é um ato pornográfico. Não chega, ao meu ponto de vista, a atingir o patamar do estupro por ausência de alguns requisitos que, ao meu ver, não atingiu. Mas devemos se valer dos nossos órgãos ministeriais, dos delegados de polícia, para que tomem as devidas providências e, se for o caso, até fechar o Museu de Artes Modernas. Porque, de qualquer modo, colaborou para este crime. Então, deve responder pelo crime quem produziu a peça, quem participou da peça, quem tinha o dever de cuidar da criança, quem tinha o dever de zelar pela integridade da criança. E o que me chama a atenção, Dr. Laércio, é uma pessoa que se intitula como ator participar de uma barbárie dessa. Eu acho que os atores de verdade deveriam fazer até o manifesto. Mas alguns estão fazendo.
alguns atores, mas eles têm um pouquinho de preocupação, sabe por quê, doutor De Paula? Pelo seguinte fato, a tal de censura, entre aspas. Eles entendem que não podem ser censurados. Ora, Eles entendem que não podem ser censurados. Eu ouvi depoimentos de pessoas, de artistas maravilhosos, que eu tenho muito respeito, admiração. Aliás, eu tenho respeito e admiração pela arte em si, pela cultura, e por esses artistas que se movimentam no sentido de dar para nós um norte sobre aquilo que se chama cultura. Porque a cultura vem do teatro e agora da televisão. Mas a televisão nós não podemos confiar muito, porque a televisão atualmente é pornográfica, porque ela nos traz cenas que, afinal de contas, mexe com as pessoas que estão assistindo, ou seja, com as crianças também que estão assistindo. Não adianta eles colocarem no rodapé aquela imagem proibido para criança inadequada, essas cenas são inadequadas a criança de 10 anos. como era na época do militarismo. Sim, né? mas eles não admitem censura. Mas não é censura. Não, Acontece não, que não. o que nós estamos discutindo aqui, caro telespectador, não é nada de censura, não tem nada a ver com censura. Se é crime ou não. Agora, crime é uma coisa e contravenção penal é outra. E também o artigo 240, que o nobre doutor De Paula citou, também é crime. Esse é crime também. Crime previsto no Estatuto Agora, da Criança eu e falei do no Adolescente. artigo 19 da Lei das Lei de Contravenções Contravenções Penais. O Penais. senhor acha que se aproximaria do artigo 19 ou nós poderíamos interpretar? Eu até vou ler novamente para o senhor a síntese do artigo do estupro. Eu vou ler para ficar bem claro. Pois não. Constranger alguém. Alguém significa qualquer pessoa, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou, que não é o caso, não houve conjunção carnal, ou a praticar, ou permitir, que aí entra aquilo que o senhor colocou muito bem, que com ele se pratique outro ato libidinoso. Eu não sei se nós podemos entender que o toque de uma criança no pé desse artista ou na mão desse artista pode ser considerado um ato libidinoso. Não sei, nós vamos analisar. Gostaria de analisar aqui com o senhor. E também em referência ao artigo 19, que é ultraje ao pudor. Ao pudor. Não é? Por favor. Poder-se-ia até enquadrar na lei de contravenção penal do artigo 19. Porque é realmente um atentado ao pudor. Sim. Em um local público. Local público. Só que eu acho que a conduta merece ser vista com maior gravidade. Eu acho que ultrapassou o atentado ao pudor. O atentado ao pudor é quando, por exemplo, uma moça está passando na rua e um deselegante profere palavras de baixo calão a ela. Então eu entendo que aí sim poderia ser enquadrado dentro da lei de contravenção penal pelo princípio da intervenção mínima do Estado. Sim. Então, quanto a isso, tudo bem. Mas esse caso é um caso gravíssimo, doutor Laércio. Gravíssimo. É um caso, como diria o professor Mauro Nassif, é um caso teratológico. Nós não podemos conceber que esse tipo de cena volte a repetir. Algum tempo atrás, teve uma outra cena com adultos. Alguma coisa do macaco, não me lembro exatamente o nome. Que eram todas as pessoas nuas ali. E aí você tocou num ponto que é de extremamente importância. Censura. Não estamos aqui a censurar a arte. De jeito nenhum. Ao contrário. Para preservar a arte é que nós temos que coibir esse tipo de coisa. A ótica é outra. Nós não podemos deixar que esse tipo de conduta passe a ser considerada arte. Isso não é arte nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Isso viola os princípios morais, os princípios éticos, os princípios religiosos,
os princípios familiares. E outra coisa, doutor, nós não estamos censurando arte, inclusive as grandes esculturas do passado de Leonardo da Vinci ou de Michelangelo. Isso é arte. Isso é arte. Então, Isso é arte arte. eu vejo no teto, de uma capela, pessoas nuas, não é? Isso para mim é arte, porque está ali e não incomoda porque está ligado a religião ou coisa parecida, né, nesse sentido. Exatamente. Então, aqui nós não estamos censurando absolutamente não, não e não. Como, Mas o senhor estava como nós sabemos, comentando alguma coisa. Como nós sabemos, não há direito que não possa ser suprimido. Todo direito ele tem limite, até o direito à vida. Tanto é verdade que se eu matar alguém em legítima defesa, eu não posso responder pelo crime, não posso ser punido por esse crime. Poderá ser absolvido por legítima defesa. Exatamente. Então, mas eu infringi o direito à vida de outrem. Sim, o senhor matou alguém. Matei alguém. Todos têm E direito à vida. matar alguém, artigo 121 do Código Penal, É crime. É crime. Mas esse direito é absoluto? Não, Não é absoluto. Então não há direito absoluto. não há. Então também nós não podemos dar à cultura uma conotação absoluta, onde tudo se pode, onde tudo se faz. Também deve haver uma limitação. E essa limitação, entendo eu, que esbarra na moral. Mas o que é a moral? A moral é aquilo que é você com você mesmo. O que você não faz porque você não faria de forma alguma. Não é porque você está sendo vigiado. É o você com você mesmo. É a sua norma subjetiva. E é isso que está faltando. Nós não podemos nunca, jamais interpretar essa aberração como arte. É verdade, é verdade. Para mim, é crime e os responsáveis devem ser punidos no rigor da lei, observando-se, por óbvio, o devido processo legal e a ampla defesa. A tutela desse crime seria do Ministério Público? Do Ministério Público Estadual, o delegado de Por ofício... provocação do Ministério Público. O próprio delegado da circunscrição, por exemplo, ele pode instaurar o inquérito de ofício. Pode. Ele pode. Lá o artigo 5º do Código de Processo Penal autoriza isso. Sim. Não sei se foi feito. Não. Se não foi, também não sei por que não foi. Entendo eu que é até uma prevaricação, porque tomar ciência de um crime que, frise-se, não precisa de uma representação, o que nós chamamos de ação pública incondicionada, independe da vontade de alguém, se ele tomar ciência desse crime, ele tem que de ofício instaurar o inquérito policial. Ou o próprio representante do Ministério Público, que é o fiscal da lei, determinar a instauração do inquérito. Sim. Mas me parece que nada disso foi feito por desídia, negligência ou desconhecimento de alguma forma. Bom, antes de eu chamar o pequeno intervalo, eu quero aqui afirmar. Então, quer dizer que até este momento da nossa conversa, não é, nós podemos considerar arte a peça apresentada no Museu de Arte Moderna? Não é arte, é crime. Muito bem. Eu vou chamar um pequeno intervalo. Ok? Você aguarde que logo, logo retornaremos. Caríssimo telespectador, tendo em vista que a dica fornecida por Patrícia Vieira sobre a irritabilidade e mau humor das crianças, quando as coisas não saem do jeito que elas querem, aceitando o desafio referente ao sucesso do tema, vamos repetir, sim, vamos repetir esse tema porque foi solicitado por inúmeros telespectadores. Patrícia, e como os pais podem lidar com essa situação, ou seja, da irritabilidade e mau humor das crianças? Quero agradecer aos inúmeros e-mails recebidos que me deram a oportunidade de trazer este tema novamente para o programa. Quando a irritabilidade e o mau humor aparecem, é necessário estabelecer um diálogo amigável, evitando os porquês, para que a criança não se irrite ainda mais e comece a se justificar.
Durante a conversa, procure encontrar as palavras adequadas, permitindo que ela relate como se sente agindo dessa maneira. E nesse momento é muito importante relembrar o ocorrido para a criança sem julgamento. Pergunte se ela acha que essa conduta a leva a conseguir o que ela quer. A partir daí, permita que a criança verbalize o que ela gostaria de fazer e o que a está impedindo de fazer de uma forma diferente. Procure saber se ela gostaria de mudar essa forma de reagir às situações e como ela gostaria que fosse, sem interrupções nessa hora, fazendo com que ela reflita por si própria o quanto isso irá ajudá-la a conseguir as coisas de uma maneira diferente, mais assertiva e objetiva. Agora que vocês já avançaram no diálogo, ofereça para encontrar juntas soluções e deixe claro para a criança que você está ali para dar o apoio necessário a ela. Se achar adequado, você pode também contar uma história do ocorrido pela sua visão como pais, simplesmente citando os fatos, sem o propósito de jogar na cara, de dar lição de moral, para que a criança tenha um entendimento e crie a consciência que esse comportamento vem se repetindo e está causando um desconforto para todos. Claro que esse diálogo deve ser sempre em particular, nunca na frente de outras pessoas, para não constranger a criança, pois palavras bem colocadas e acessíveis ao entendimento da criança, nas suas diferentes fases de evolução, são ferramentas extremamente valiosas e eficazes. Retornamos. Hoje conversando com o excelente advogado criminalista, Dr. De Paula, Dr. Arildo De Paula. Então, Dr. De Paula, ficou caracterizado no primeiro bloco que pode ser considerada, a peça não pode ser considerada um momento de arte, não é? De jeito Muito nenhum. bem. Dito isto, então a mãe que participou da apresentação, que levou a criança nesta apresentação, ela incorreu em algum tipo de crime? Incorreu. Se o senhor acha que incorreu, qual ou quais crimes? Ela incorreu, ao meu sentir, no artigo 240, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse artigo diz o seguinte: contracenar com criança praticando sexo explícito, não é o caso, ou ato pornográfico. E aí é onde eu acho que se enquadra. É o ato pornográfico. Com criança. Ela praticou esse ato, ela induziu a criança? Induziu. Induziu, de forma extrema de dúvidas. Ela conduzia a criança aonde a criança deveria tocar no homem nu. As imagens não mostram. Até onde eu vi, toca-se na mão e nos pés. Não sei se houve toque em alguma outra parte. Aliás, nós não podemos afirmar. não podemos isso, afirmar. Não, isso não. Mas o que me chama a atenção é... Mas isso não importa, está implícito. O que me chama a atenção é qual a necessidade do homem nu. Poderia estar de camiseta e bermuda, já que a intenção era tocar na mão e nos pés. Não havia necessidade de constranger essa criança a presenciar um homem nu. É verdade. Agora, há uma diferença circunstancial, doutor De Paula. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Se você apresenta uma peça de teatro onde as pessoas não são convidadas a ir, mas elas pagam para assistir uma peça de teatro, onde você, em determinado momento da cena, as pessoas estão todas nuas, como, por exemplo, tivemos aqui o caso do Hair. Lembra-se desse espetáculo? Foi maravilhoso. Quem estrelou o espetáculo, me lembro até hoje, o Altair Lima, um grande ator. Não me recordo. Então, esse espetáculo, por exemplo, em determinado momento, os artistas, eles estão todos nus no palco. Aqui da plateia,
aqui na plateia, pago, note bem, pago, não houve convite de esponte própria dos produtores da peça, mas sim pago, para assistir um espetáculo de, não posso chamar de arte, mas um espetáculo artístico. Um espetáculo artístico. Esse espetáculo artístico foi levado a efeito, mas também com a proibição da entrada de menores de 18 anos. Pronto. Menores de 18 anos não podiam entrar para assistir essa peça. Você tocou num ponto interessante. Quanto a esse fato que nós estamos debatendo aqui, foi indagado a um juiz e um desembargador. Se era crime ou não era crime. Desvirtuaram o assunto. Né? Não responderam, pela reportagem que eu vi, se era ou não era crime. E se submeteram ao entendimento do seguinte: o estabelecimento tem que colocar uma placa na entrada limitando o público, a idade do público. Mas não é isso que está sendo questionado. Nós não estamos questionando o público, estamos questionando a peça. Estamos questionando a peça. O público, se lá tinha menor ou não tinha menor, nós não sabemos, não podemos afirmar isso. Mas o que adiantaria se lá estivesse uma placa, olha, proibida a entrada de pessoas menores de 18 anos. Se no palco tinha uma criança praticando essa barbárie. Mas a criança não seria, então, se fosse uma peça, ela não teria autorização do juizado de menores. O juiz jamais iria autorizar. Jamais autorizaria. A não ser que fosse um lunático. Jamais autorizaria. Não teria condições mínimas. O que eu sinto aqui nessa história de arte, eu inclusive militei durante algum tempo na minha vida pelo caminho da arte, eu entendo que a conscientização de um sentimento interior que em determinado momento extravasa e ele se torna exteriormente à vista das pessoas. Mas esse sentimento, por exemplo, como um quadro pintado, um quadro nu, né, pintado por um... Há nu artístico. Há nu artístico. Veja bem, o que nós estamos discutindo aqui não é a nudez. Não. É a nudez com uma criança do lado. Exatamente, a presença de uma criança. O ponto que se espera é este. É a criança ao lado de um homem nu. E quando o senhor falou no traje ao pudor, o senhor sabe muito bem que a interpretação do artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, ele é categórico. Por exemplo, se você encontra um homem fazendo xixi em determinado local, ele coloca sua genitália à exposição. Isso chama-se ultraje ao pudor. Também se enquadra no artigo 19. Se enquadra. Ultraje ao pudor. Quer dizer, não vamos tapar o sol com a peneira em detrimento de alguns artistas que querem camuflar esta vergonha nacional. Na minha visão, é uma vergonha nacional em manifestação de censura da arte. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Então, quer dizer que eu se fosse analisar, cá entre nós, eu estou diante de um brilhante advogado, mas eu já não tenho mais eu não posso mais discutir com o senhor pelo seguinte fato, porque o senhor é um brilhante advogado, o senhor é um defensor, e eu tenho a minha parte como o senhor é defensor de alguém que eu procuro para livrá-lo de uma situação criminosa. Eu já tenho, a minha cabeça está voltada para a sociedade. Sim, eu defendo como brilhante desembargador. O senhor é muito bondoso, muito generoso. Realista. Eu vejo o seguinte, a norma tem que ser interpretada. A norma penal tem que ser interpretada.
E hoje o artigo 213 do Código Penal é interpretado dessa forma. Alguém significa generalizado, qualquer pessoa. E o vulnerável, que daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta ao senhor sobre isso, não é? Estava lá presente. Por que que trocaram o nome de presunção de violência para vulnerável? Vulnerável já está dito, não precisa nenhuma interpretação, meu Deus do céu. A criança é vulnerável, aquela criança da tenra idade. Não é? Mas então quer dizer que esses crimes o senhor acha que aconteceram, esses que o senhor relatou para nós, 240 e artigo 19 da Lei das Contravenções Penais. Por um princípio do direito penal, denominado princípio da consunção ou da absorção, ou seja, o crime maior absorve o menor, eu entendo que o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais não se enquadra por dois motivos. Primeiro, que é muito brando, diante da gravidade do ato. É brando. É muito brando. Como você muito bem colocou, um homem, para fazer as suas necessidades fisiológicas, coloca o seu órgão... O órgão sexual à vista de todos. E ali, então, urina, por exemplo. Isso. É considerado artigo 19. Não é uma conduta tão grave assim para ser considerado um estupro. Claro, que aí está como pano de fundo a necessidade premente, não é? Do ser humano. Esvaziamento da bexiga. Exatamente. Vamos colocar dessa forma. É uma necessidade humana, né? Humana. Agora, este ato que nós estamos discutindo aqui... o segundo motivo. Não pode também configurar o artigo 19, não só pela fragilidade do artigo diante da conduta, mas porque o crime maior deve absorver o menor. E o artigo 240 é mais gravoso que Sim. a Lei de Contravenção Penal. Então, Sim. por esta razão, deve ser afastado o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais e sim ser colocado como crime o artigo 240 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, você citou a questão da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Vulnerável é a pessoa menor de 14, que seria o caso dessa criança, ela é menor Sim. de 14, ou aquela que, Doente mental. no momento, não tinha o total discernimento. Uma débil mental, uma ébria ou um ébrio, porque Sim. o homem também pode ser, ou Que seja, também não é o caso. que também não é o caso. Não. Não é o caso. Então, veja bem, se fosse considerado o crime de estupro, e respeito quem defende essa tese, tem lógica, não é nenhum absurdo defender isso, tem um fundamento, tem um entendimento e o respeito, seria, então, o artigo 217, que seria, então, lá, o estupro de vulnerável, Vulnerável. em razão da criança que era menor de 14 anos e, por esta razão, presume-se já a inocência, a violência, A violência contra essa criança. Antigamente era violência presumida, hoje não, hoje é mais direto. Hoje já é o crime de estupro, não é? De vulnerável. Exatamente. Quer dizer, estupro 213 de vulnerável do 217, como muito bem colocado pelo senhor, doutor De Paulo. Inclusive tem até assim, uma discussão de uma súmula 608 do Supremo, que diz que o crime de estupro praticado com violência real, ou seja, que não é aquela que é presumida, a ação é pública e incondicionada. É incondicionada, pública e incondicionada. E aí tem uma questão que eu entendo que ela foi revogada, essa súmula, pelo artigo 225 do Código Penal, porque passou a ter somente duas condições da ação pública ser incondicionada, que é menor de 18 ou vulnerável. Menor de 14. Portanto, essa ação é pública incondicionada, ou seja, independe da representação de alguém,
para que o Ministério Público tome providência. É. O dono da ação penal é o Ministério Público. O responsável para tocar essa ação é o Ministério Público. E assim deve fazê-lo. Eu também entendo dessa forma, entendo que não houve nenhum sentimento interno de sensibilidade para provocar uma satisfação externa. Não houve, porque aí é uma arte. A arte é isso, eu vou num teatro, eu assisto uma peça de teatro, ou eu gosto ou não gosto. Mas não tem importância, eu posso dizer que eu não gosto por causa desses e desses motivos. Eu enumero a motivação e os fundamentos, mas eu saio de lá sabendo que lá tem uma peça de teatro que eu assisti e que eu não gostei. Mas outros podem gostar. É óbvio que podem gostar, não é? Mas aqui nesse caso não, doutor De Paula. Eu entendo dessa forma. Entendo que, como o senhor explicou muito bem, o senhor explicou melhor do que eu até, não é? Aqui se trata de um crime vulnerável. É um crime porque ele foi levado a uma ação que se desenvolvia nesse sentido. Exatamente. Não é? Então, se for considerado um crime de estupro, é o artigo 217. Vulnerável. E entendo eu até com a causa de aumento de pena lá do artigo 61, quando o crime é praticado contra o seu descendente. Deve ser aplicado essa causa de aumento de pena. Porque a mãe praticou, além de uma conduta imoral, criminosa. Não sei qual autoridade deveria até tomar as providências se ela tem condição de cuidar dessa criança, de educar essa criança. E o pai dessa criança, como é que fica? Ninguém noticiou até... Embora aparentemente não estava presente, mas ele pode ter incorrido no crime? Pode, se ele tinha ciência como aquela, aspas, arte iria se realizar e permitiu, ele incorre no crime lá do 240, né? Ou, se for a questão do estupro, naquela parte, ou permitir que com ele se pratique. Sim. Né? Ele nem precisaria estar lá no teatro, lá no museu, não precisaria estar lá. Bastava ele saber de que aquela cena seria produzida naqueles moldes. Teve a permissão dele. E ele foi conivente de uma forma omissa. Teve permissão dele. Teve a permissão. Então, deve responder da mesma forma que a mãe que praticou lá, que induziu a criança para cá e para lá tocar em um homem nu. É descabida essa conduta. Chego a dizer até que é irracional para uma mãe. Eu tenho para mim, viu, doutor De Paula, que o Estado não é bom atualmente para conduzir os destinos do nosso país. Eu digo o Estado, os governantes. Os governantes eles são culpados de tudo isso, porque eles pretendem se perpetuar, não é? na vida pública. Porque isso dá dinheiro. Inclusive, falando em dinheiro, esse evento foi patrocinado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet, onde eu ia chegar. Com dinheiro público ainda. Dinheiro público, usando dinheiro público. Quer dizer, é o cúmulo, não existe uma sensibilidade maior do certo e do errado. Não existe. Mas alguém pode não concordar com a minha dicção, não há dúvida nenhuma. Podem não concordar, mas eu entendo que nós estamos nos afastando da moral, da dignidade, da magnanimidade da causa pública. Nós estamos nos afastando por culpa de quem? Por culpa dos nossos governantes. Eles é que nos afastam disso. Eu acho que deve ser colocado na balança, e uso até aqui como simbologia a própria balança da justiça. Isso. Né? De que lado que tem que pender mais? A pornografia transvertida de arte ou a moral e os bons costumes? A arte erótica. Né? A pornografia como a roupagem, né, de arte ou a arte verdadeira?
não adianta alguns dizerem, mas está querendo se censurar a arte. Não é isso, longe disso. Não. A arte faz parte da evolução humana. A arte O que não pode não ser faz censurada parte nunca. da evolução humana é você submeter uma criança a atos pornográficos. A arte é a fonte do conhecimento. Tem do até conhecimento. uma grande amiga minha, chamada Alessandra Gelber. Sim. Ela é da região de Campinas e ela faz exposição de artes brilhantes. Aquilo é arte. Sim. Né? Ela leva conhecimento, ela leva cultura Claro. para as outras pessoas, eleva Sensibilidade. o ser humano. Sensibilidade. Agora, dizer que uma criança tocando no corpo de um homem nu, poderia ter pego na orelha, não importa. Não importa, tocou o corpo do homem. E digo mais, não precisaria sequer ter tocado. Bastaria a presença. Bastaria a presença física. Não, eu pergunto, aquele indivíduo nu era necessário? Não. Não. A criança deveria estar naquele local. Se aquele homem estivesse com uma camiseta, uma bermuda, tudo bem, né? Vamos tentar olhar com bons olhos. Olha, a mãe está ensinando me fugiu a palavra aqui. Por analogia, Analogia, né? Anatomia humana, né? Tudo bem, não tem problema. Um homem devidamente vestido. Agora, tanto é que ele pode tocar uma criança, às vezes você está brincando no supermercado, você brinca, oi, neném, tu me passa a mão na cabeça da criança, você nem conhece a criança. Mas isso não é um ato libidinoso. Claro, não é. Né? Agora, você nu, em uma praia de nudismo, com uma criança, por exemplo, e dizer que aquilo é arte, é liberdade. Estranha aquele local. Não é. Uma pessoa, Não é. Nudismo, o senhor diz, uma praia de nudismo, estranha aquele local, não é? Porque nunca esteve presente e nem seus parentes estiveram lá. Exatamente. Muito bem, doutor De Paula, eu fiquei encantado com a sua presença aqui, Obrigado. com o seu modo de colocar essa matéria, que para mim é muito interessante. Não importa se nós estamos certos ou errados naquilo que nós estamos colocando. Eu, por exemplo, entendo que houve estupro de vulnerável. Eu entendo. O senhor já entende de uma outra maneira. Mas, o direito é bom por causa disso. Por causa disso, mas eu continuo pensando dessa forma. E eu agradeço ao senhor por vir aqui e me dar também essa oportunidade de mostrar ao telespectador, não é, aquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos dando o quê? Nós estamos dando uma vantagem muito grande, o direito de externar o pensamento. Esse é o direito de externar o pensamento. O seu pensamento e o meu pensamento. Agora, isso é democracia. Democracia. Essa é democracia. Agora, cabe a quem? Cabe ao Ministério Público tomar as devidas providências. Na minha visão, ao Ministério Público tomar as devidas providências. Que, ao meu sentir, já deveria ter tomado. Eu acho também. Bem, doutor De Paula, eu quero apresentar ao senhor um CD de um grande amigo que tem, o desembargador Carlos Henrique Abrão, que conhece direito público como ninguém, conhece, ele, inclusive, ele é expert no assunto de tribunais, ele sabe como edificar um tribunal no sentido de levar as causas dos tribunais num bom sentido. Então eu entrego para o senhor. Eu recebo com muito carinho. carinho. Espero que o senhor assista. Né? E já entregar também um livro traduzido por mim, O Crime Complexo, de Silvio Ranieri, e a Quartier Latin foi Recebo com muito carinho também. Tá bom? Agora as suas considerações finais. Bom, eu gostaria de mais uma vez agradecer o convite e voltarei aqui quantas vezes for convidado. Claro, porque uma honra é um programa sério, não é um programa que está aqui para fazer falcatruas, fazer sensacionalismo. A finalidade desse programa é levar ao telespectador, como foi hoje, duas óticas referentes ao mesmo assunto.
Sim. que deixe, então, o telespectador refletir e pensar. E além do seleto público que assiste esse programa, e faço com muita alegria. E quantas vezes for convidado, aqui estarei, com muita satisfação. Caro Dr. De Paula, tendo em vista que nossa conversa de hoje cingiu-se sobre os crimes de liberdade sexual, alinhada sob a égide da hegemonia cultural oblíqua, diante de promessa do filósofo Antônio Gramsci, que prometia fortalecer a transformação consoante sua própria fala, que dizia: nós vamos destruir o Ocidente, destruindo sua cultura, vamos nos infiltrar e transformar a sua música, sua arte e sua literatura contra eles próprios. Daí, então, permito-me lembrar o decálogo de seu mestre, Lenin. Primeiro, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Segundo, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Terceiro, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Quarto, fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Quinto, colabore com o esbanjamento do dinheiro público. Sexto, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego da população por meio da inflação. Sétimo, promova greves, mesmo ilegais, nas indústrias vitais do país. Oitavo, promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Nono, contribua para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena de expô-los ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. E, por último, décimo, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Sócrates. Se vires que alguns cidadãos agem contra a minha autoridade, não temas romper o silêncio, denuncia-os. Ocultar o crime é participar dele. Quero agradecer mais uma vez a presença do Dr. Arildo de Oliveira de Paula, que apresentou para nosso conhecimento o tema sob o aspecto da adversidade da cultura, arte versus crimes contra a liberdade sexual. Oxalá, tomara sim, que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e justiça. Muito bem, quero mais uma vez agradecer o senhor por ter aceito o convite em primeiro lugar e também por ter vindo aqui e conversar conosco sobre um tema tão polêmico como esse. Mas nós temos, pelo menos, a nossa opinião, que é muito importante. É isso que muito vale. obrigado. Obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu te faire de tort. Si tu savais combien mes désirs me font souffrir, ne m'en veux pas,
je me débat.